Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AniReact. Eu sou o E Daniel eu sou a Pamela. e esse vídeo é um corte aqui da nossa live. Então, se Isso você aí. não quer perder as lives, passa na descrição, segue lá na roxinha e E entra entra no no nosso nosso servidor do Discord. Discord. Bora pra mais um donate. Bora, Como a bora. gente começou essa saga de Ordem Paranormal agora, Uhum. na A verdade a gente tour. reagiu aos primeiros vídeos faz tempo. Só que agora foi precisando mais uma remessa muito louca aí. Uhum. Então, pra entender melhor as músicas, não ficar tão perdido, vamos entender pelo menos um pouquinho os 5 elementos de Ordem Paranormal. Bora lá. Caralho, canal grande, mano. Viral Quest, VQ, 825 mil inscritos, Nossa, eu nunca eu nem nunca ouvi tinha falar. visto, mano. Vídeo de 2 anos atrás, não tem muita coisa na ficha. Ó, um dos conceitos mais importantes do universo de Ordem Paranormal, pois praticamente tudo gira em torno deles. Bora. Não tem legenda. Acho que não. No É, vai ter, acho que no vídeo mesmo. 3, 2, 1 e E play. play. Olá, amante do terror. Nos vídeos anteriores Vai sobre a Ordem sinistra. Paranormal, Eita. eu acabei citando os chamados 5 elementos do outro lado, uma das peças fundamentais para o entendimento do outro lado e das suas manifestações na realidade. Então, já que é uma coisa tão importante, por que não explicar detalhadamente cada elemento do outro lado? Para começar, explicar. os elementos do outro lado são o medo, sangue, energia, conhecimento e morte. Eles Nossa. agem com propriedade 3 é bem ruim. 2 já é legal. Tá ligado? Medo, morte, sangue, já você vê com uma parada bem zoada. É bem pesado. Agora energia e conhecimento, legal, ok. Bem ok. únicas, e são os principais responsáveis pelas caracterizações das manifestações do outro lado na realidade. Isso significa que, quando algo relacionado ao Ai, outro lado que se terror. manifesta na realidade, seja alguma criatura paranormal, ou uma entidade, ou até Se eu mesmo sentir medo desse bicho, ele vai. Como que funciona? Ele vai existir de Ele vai verdade? ficar mais forte? Ou ele vai existir de verdade e vai aparecer aqui? Credo, não, que horror. Falando sério, mano. Eu não sirvo pra morar desse mundo, não, mano. Credo, uma eu relíquia não, da Deus me calamidade, livre. essa manifestação vai ser caracterizada por um dos elementos. Geralmente, as manifestações acontecem com apenas 4 dos 5 elementos, sempre excluindo o medo. E quando eu Por for quê? explicar o próprio elemento do medo, você vai entender por que uma manifestação Ah, tá, vou específica do esperar. medo é improvável, ou Vou até esperar. mesmo impossível. Eu vou explicar os elementos Ai. na mesma ordem em que eu expliquei as relíquias da calamidade. Nem a tela preta não, Elemento do caralho. conhecimento. O elemento do conhecimento está ligado com tudo o que tem a ver com conhecimento em geral, podendo ser tanto sobre a realidade quanto do outro lado. E o propósito do conhecimento é manter o equilíbrio entre as duas dimensões, principalmente para que a realidade possa fomentar um propósito. As ideias de decifrar, aprender, lembrar e registrar informações agradam à entidade do conhecimento. E sabe Legal. o que agrada a ela ainda mais? Há acontecimentos cujos são fortes fontes de medo, que foram registrados em textos, palavras ou até sigilos. Esses registros tendem a agradar ainda mais a entidade do conhecimento do que as ideias que eu citei, porque esses acontecimentos são fontes de informações muito poderosas. E ao entrar em contato com a entidade de conhecimento, você vai se ver diante a um vazio infinito do Olha medo, só que da hora. ouvindo sussurros que ficam mais altos com o passar do tempo. Ter um entendimento completo sobre o elemento do conhecimento é praticamente o mesmo que saber sobre absolutamente tudo sobre Caralho, o outro mano, é lado. muito complexo, Pois quando mano. se tem um entendimento completo sobre esse elemento, você automaticamente decifra, aprende, lembra e registra tudo. Os indivíduos que têm afinidade com o elemento do conhecimento é porque foram escolhidos pela entidade do conhecimento, e isso tem consequências. Olhos amarelos ou esbranquiçados, inscrições na pele, falta de emoções, aura dourada, membros alongados e finos, ossos fragilizados, desaparecimento da boca e das orelhas, Meu Deus, olheiras velho, que horrível. profundas e uma personalidade mais lógica, estratégica e até manipuladora. Nossa. Os rituais estão sempre ligados à percepção da realidade e da manipulação da comunicação humana e da comunicação com o outro lado e as suas entidades. Por exemplo, Mas eu o entendi, ritual ele tá falando de pessoas que tem. Que as pessoas viram um monstro, a entidade escolhe, a pessoa vira o monstro. São relatos, né? Tipo, que as pessoas Eu não contou. entendi direito isso. Mas o que ele tá querendo falar é tipo isso, mano. Que ele falou que é a entidade do conhecimento, quando ela escolhe alguém e tal, da pessoa tem essa característica. Tipo, uma Em pessoa vira específico isso. desse. Ada. Nossa, que horrível, eu não queria isso. Óbvio que não. Não, porque é da hora ter poder, mas não virar um bicho Não, que desse, mano. horror, que feio. de alteração de não. memória faz com que o alvo perca suas memórias sobre certos acontecimentos da sua vida. As criaturas são conhecidas por serem neutras,
ou seja, só atacam quando são ameaçadas ou mesmo atacadas, e também por serem lógicas, podendo pensar por conta própria, agir por conta própria, ter objetivos próprios e até mesmo realizar rituais. Boa parte delas são geradas pela mente humana, a partir dos maiores medos das pessoas, e por isso eles têm a aparência muito parecida com a humana. O elemento do conhecimento é superior ao elemento de energia, pois a lógica e a razão do conhecimento dissipa o caos da energia. Porém, Caraca, que é doideira. inferior ao elemento de sangue, Ah, tem pois isso? as emoções extremas e intensas do sangue sobrepõem a razão e a calmaria do conhecimento. Elemento de energia. O elemento de energia é caracterizado pelo puro caos. E ser caracterizado pelo caos significa que ele representa tudo o que não pode ser explicado, o inexplicável, tudo o que não pode ser tocado fisicamente, o intangível, Tudo que é pela energia. oposição de ser comandado pela hierarquia, a anarquia. E a principal característica desse elemento, a transformação. A sua forma é etérea, Nossa, o que significa que a sua composição é abstrata e fantasmagórica, que está em constante mutação, alternando entre os 3 principais estados da matéria, que é o gasoso, líquido e sólido, sendo descrita como uma chama líquida, brilhando nas cores do elemento, que varia entre tons de roxo, azul, ciano, Que legal. verde e rosa. A entidade de Caraca. energia é descrita como sendo imprevisível e ilógica, e o seu comportamento parece se basear puramente no seu desejo de autoentretenimento, causando agonia e dor nos outros, por meio, é claro, do caos. Quando é feita a comunicação com a entidade de energia, você vai se ver em um lugar caótico parecido com o cosmos, Que galáxias legal, em constante cara. Ah, eu transformação. queria. Com ela Es- falar, com o outro eu Não. não queria. Porque o outro ia ficar no lugar vazio, escutando sussurro, as coisas chato. Não gostei. Isso. Agora ficar, imagina se ficar mó brisa no espaço assim. Ai, não Da sei, hora. mano. Só que eu não sei o que eu ia falar com ela, né? Eu só ia falar, opa, bom. Tipo, não tem o que E falar. aí? Estrelas em colapso, supernovas explodindo, furacões Olha de que foda. chamas e o próprio ambiente se distorcendo. Tudo isso na imensidão infinita do medo. Quando Ah, um mas tu tem indivíduo medo? tem Não quero ter afinidade medo. com o elemento de energia, é porque ele foi escolhido pela entidade de energia. E isso também tem consequências. Olhos multicoloridos, veias brilhantes, tiques incontroláveis, tremedeira, crises de ansiedade, Ah, não. hiperatividade, queimaduras, Não, também. cabelos e pele com cores vibrantes, Ah, isso é da hora. partes do corpo metálicas ou Ó, da hora tecnológicas, olhos brilhando no escuro Da hora e uma também. personalidade imprevisível, caótica e insana. Tá, achei mais vantagem do que desvantagem. Tem uma desvantagem ali da ansiedade, mas o resto é da hora, mas teria. Os É rituais mais do ponto elemento bom de que ruim. energia têm características que Fica podem descolado. distorcer a realidade, causando efeitos bem exorbitantes que geralmente têm 2 extremos. O extremo ou o sutil vai depender de alguns fatores. As distorções na realidade sempre afetam os elementos naturais, mas os rituais também podem estar ligados com a tecnologia e dispositivos eletrônicos, já que a energia também está associada a essas coisas. Bizarro. Tanto é que o indivíduo que possui afinidade com o elemento pode ter partes do corpo substituídas por peças tecnológicas. Fica tipo assim, Esses da hora. rituais também Tipo, podem ser metal de facilmente ciborgue. usados em combate. Por exemplo, para paralisar o inimigo, intensificar o dano que as armas causam através da energia e também criar garras feitas da matéria do elemento de energia, Que legal uma fazer as matéria etérea. As hora. criaturas de energia são Olha. equivalentes ao seu elemento. Elas também possuem uma aparência também etérea, incorpórea e imaterial, como por exemplo, um programa de computador, um espírito ou até mesmo ondas sonoras. Que Ou da seja, hora. elas Bizarro. podem tomar a forma de praticamente qualquer coisa. E além disso, exalam uma aura paranormal plasmática que se contorce para cima como se fosse uma chama em constante mutação. As criaturas têm um comportamento correspondente ao caos que a energia representa, agindo de maneira totalmente ilógica, imprevisível e caótica, além de serem completamente hostis com qualquer coisa que se aproxime. A forma que elas atacam geralmente afeta mais a sanidade, fazendo seus alvos terem visões terríveis através de rituais. Mas existem outras criaturas que também podem afetar tanto a mente quanto o corpo. Ou melhor, afetando o corpo, afeta a mente. O elemento de energia é superior ao elemento de morte, pois a transformação da energia sobrecarrega os efeitos da morte.
porém legal. é inferior Hã? ao elemento do conhecimento, Muito pois a doido isso. lógica e a Tipo, razão do não- conhecimento Tipo, Faz ó, sentido. a morte é inferior à energia. A energia é inferior ao conhecimento, mas o conhecimento é inferior ao sangue. É. Aí assim daí vira o looping. Ou praticamente precisa do outro. Um leva ao outro, tipo isso, sei lá. Tipo, mas se eles forem pegar pra se enfrentar na porradaria, tipo, tá lá o conhecimento ganha energia. Pá, daí vem o sangue ganhando conhecimento, né? Tipo isso. E assim vai indo. Que doideira. dissipa o caos da energia. Elemento de sangue. Isso é Ele é o da hora. elemento que representa as emoções mais intensas, tipo a fome, dor, obsessão, paixão, amor e ódio, tanto das entidades quanto dos seres humanos, e as suas cores são os tons de vermelho de sangue. A entidade de sangue parece legal. querer devorar toda a carne Parece e um beber glitter. todo o Vê? sangue presente na realidade, causando o máximo de dor e agonia que for possível. Caralho, mano, bem Ao se pesado. comunicar com a entidade de sangue, você vai poder ver um oceano vermelho infinito e invertido, composto sei. por um líquido agressivo que emite sons de rosnados. Um oceano Credo. que, ao invés de estar na terra, está no céu, juntamente a um vazio negro infinito do medo. E você fica Enquanto onde? Ele na fica presença voando? desse lugar, você vai ser inundado por sentimentos extremos e terríveis. O indivíduo que tem afinidade com o elemento de sangue foi escolhido pela entidade de sangue, e isso tem algumas consequências. Sentidos aguçados, maior sensibilidade à dor, veias saltadas, olhos vermelhos, dentes e unhas afiadas, intensidade emocional e alteração violenta na estrutura foi. corporal. Quanto mais próximo o indivíduo está do elemento de sangue, mais e mais ele vai parecer com um ser bestial. Eu queria ver os Os bichos desse rituais jeito, do mano, elemento como de eles são. sangue Ai, quase credo, que sempre, horror. se não sempre, têm resultados horríveis, nojentos e atrozes. Os requisitos para completar eles sempre realçam a ideia de sentir dor. Ou seja, ao realizar o ritual de sangue, o requisito básico é você sentir o máximo de dor quanto for possível, seja Meu Deus, automutilação, não quero. derramamento de sangue ou o uso de órgãos humanos ou animais. Ai, As que criaturas de sangue, como já deve dar Nossa, para imaginar, queria ver. são equivalentes ao elemento de sangue, ou seja, são bestiais e repugnantes. Elas atacam qualquer um e qualquer coisa que igualzinho esteja que ao ele seu falou, mano. alcance de forma Ó. brutal, visando Veias Dentes saltadas. afiados, unhas afiadas, veias saltadas, tá ligado? Corpo desfigurado. o derramamento de sangue. E dentre as criaturas elementais, as de sangue são as que mais sentem dor. Elas têm uma pele avermelhada e exposta, com um líquido vermelho muito parecido com sangue escorrendo pelos seus corpos. Mas não é sangue, é outra coisa. Uma coisa repulsiva. São cegas, Como? mas em compensação os outros cegas? sentidos são muito mais aguçados, Sério? fazendo com que a falta de visão não seja um problema. Então, E tipo além assim, disso, ele é bem pouco exposto à entidade do sangue. Ele é um nível assim que deu pra ficar a aparência mais humana, mas tipo, tem uns traços, pô, dente afiado, dente pontudo, que você falou. Tipo, mas se ele ficasse Caraca. mais exposto, cada vez mais ele vai ficar desse jeito. Vai tomando a forma, a aderência, né? Da Só que daí aparência. quanto mais assim, mais forte, né? Quer dizer que tipo, assim, ele tem um Provavelmente. pouquinho do poder, ele é fraco. Uhum. Cara, que doideira, mano. Caralho. Mano, é muito louco, velho. Deixa da hora, de verdade, mano. aguçados, fazendo com que a falta de visão não seja um problema. E além disso, a sua sentidos maioria aguçados, conta verdade. com garras e dentes afiados. O elemento de sangue é superior ao elemento de conhecimento, pois as emoções extremas sobrepõem a Mas é calmaria inferior à e a morte. razão. Porém, é inferior ao elemento de morte, Ai, porque tô a entendendo, distorção que pega. temporal da morte impede a percepção carnal do sangue de acontecer. É. Que doideira, mano. Elemento de morte. É basicamente Ai. o elemento que mantém o tempo e a cronologia, assim garantindo que todas as histórias têm um fim. E geralmente esse fim é a morte. O elemento de morte está ligado não somente ao tempo, mas às distorções temporais, espirais, lodo negro, repetições Nossa, ficar muito e a tempo olhando vai distorção deixando a da gente com a vista percepção meio- egóica da existência de cada indivíduo. As cores que representam o elemento de morte são tons de cinza e preto. O maior objetivo da entidade de morte é coletar a energia potencial. A energia potencial, também chamada de entropia, é o tempo perdido de alguém. Por exemplo, quando alguém passa um longo tempo contemplando as espirais do elemento de morte, imediatamente ele acaba perdendo o tempo em que algo a mais poderia ter acontecido, em que ele poderia Thiago estar fez. fazendo qualquer outra coisa, onde eventos Ah, é o que cara da fumante.
Ah, Isso. Thiago Fritz, ele falou ali, ó. Ele tem esse elemento da morte. Caralho, mano. Mas tem alguma coisa a ver com o... O elfo. Nossa, que doideira. Mano, você é louco, mano. Em que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, onde eventos que poderiam ter acontecido, mas não Por isso que ele vai aconteceram pro passado. graças ao elemento de Por causa do bagulho do morte. tempo. E esse tempo perdido gera a energia potencial, ou então a entropia. E é essa entropia que fortalece a entidade. Vamos ver Ao como que é se a entidade. comunicar com a entidade de morte, você vai se ver dentro de uma espiral, dentro de uma imensidão infinita. Lá, o tempo não existe. Parece um buraco Cada negro. momento é eterno e ao mesmo tempo imediato. O lodo negro escorre como um redemoinho, e lá ele guarda todos os momentos roubados pela morte. A espiral encara a sua alma, enquanto deseja roubar o seu futuro, assim como fez muitas e muitas vezes. Se o indivíduo for escolhido pela É tipo entidade elfo. de morte, algumas consequências vão se manifestar no seu corpo. Pele mais acinzentada, cabelo com uma cor mais preta ou branca, faixas pretas marcadas no rosto, olhos completamente negros, sangue ainda mais escuro, envelhecimento involuntário, reflexos aprimorados, emagrecimento, alteração na estrutura óssea, alteração na percepção temporal e uma personalidade mais fria e apática, principalmente em relação à morte. As criaturas do elemento de morte apresentam um comportamento apático e indiferente, agindo com extrema frieza e crueldade, e os seus movimentos sempre são inconstantes, atacando em alguns momentos e em outros não. Além de terem uma percepção temporal diferente, algumas vezes podendo enxergar o tempo mais rápido e outras vezes mais devagar, e isso implica até mesmo nos seus movimentos, podendo se tornar muito mais rápidos ou muito mais devagar. Então, os seus próprios corpos são anacrônicos, ou seja, não respeitam as leis do tempo, e podem até mesmo realizar rituais, mostrando um pouco de inteligência. É tipo As um suas zumbi. aparências Parece quase uma sempre árvore. são É, um zumbi esqueléticas e desfazendo uma árvore. esguias, complementadas com o lodo negro. O elemento de morte é superior ao elemento de sangue, pois, como dito, as distorções temporais da morte arruinam a percepção carnal do sangue. Porém, é inferior ao elemento de energia, já que as constantes transformações da energia sobrecarregam os efeitos da morte. E aproveitando para falar sobre a relíquia de morte. Se você não viu o vídeo sobre as relíquias da calamidade, recomendo ver depois desse vídeo. O deus da morte não é nada mais, nada menos do que a manifestação física da relíquia de morte na realidade. E para o deus da morte aparecer, ele precisa de um receptáculo, que geralmente é um corpo morto com alta exposição ao paranormal. Repetindo, um corpo morto com alta exposição ao paranormal. E o receptáculo não é um portador da relíquia, é apenas a ponte entre o deus da morte e a realidade. Porque, loucura. falando de novo, Velho. apenas marcados podem portar uma relíquia. E o ferreiro do Santo Berço não era o marcado, muito menos um portador. Foi apenas um receptáculo para o deus da morte. Então Caralho, não, mano. até hoje, nenhum portador da relíquia de morte foi apresentado. Ah, Elemento tá. do medo. Esse com certeza é o elemento mais misterioso entre todos, pois nada pode descrevê-lo que nem os outros elementos. Ele é Por quê? o tudo e o nada, como assim, o velho? infinito Tudo e o nada. e o vazio. Todas as manifestações paranormais são geradas pelo medo. Ou Verdade, seja, todas. o medo é o elemento base para todas as manifestações paranormais acontecerem. Uma manifestação física do elemento do medo A música. é incompreensível e impossível. A mente humana não pode sequer compreender o que está vendo. Nossa, o medo é como se fosse quase o Deus da religião cristã, tá ligado? O Deus, sabe? É, fala que é incompreensível, não tem como você imaginar, não tem como você saber como que é imensurável, que é tipo é quase Nossa, uma gente, coisa. que loucura. Só que é o contrário pro mal, tá ligado? Que bagulho louco, mano. Que isso, E velho. impossível. A mente humana não pode sequer Não tem como compreender o que está compreender, não tem vendo. como imaginar É o que é. como uma chama transparente que distorce a realidade ao seu redor de tão forte que é a sua presença. E os que presenciaram a manifestação do elemento do medo disseram que era como ter um vislumbre de Deus. Aí, tá vendo, Acredita-se cara? que nos doideira, locais onde mano. a Caralho, membrana mano, foi ele acertou, danificada, velho. geralmente acontece as manifestações do medo na realidade, já que a membrana é a barreira que separa a realidade do outro lado.
Então é possível que esse elemento misterioso se encontre por esses lugares. E o medo não tem uma entidade, já que o próprio medo é a entidade corpórea Que e doideira, incorpórea cara. do outro lado, como se fosse uma manifestação do outro lado em si. Os rituais do medo só podem ser feitos pelos marcados que obtiveram suas marcas através do medo, pois esses rituais Que desconsideram legal, eu quero jogar agora, totalmente. mano. Porra, nós tem que fazer um bagulho, nós tem que jogar, mano. Arrumar algum professor. Tem como jogar, tipo, tem onde tem o jogo. Eu quero jogar, mano. Como que funciona? Será o jogo, né? Eu queria jogar. É esse que falaram que é o mais foda, o Kaiser? Queria Esse que é o mais também. da hora. Nossa, eu queria jogar agora, mano. Super jogaria. Eu queria esse bagulho do medo, mano. Que da hora, mano. Ô, muito louco, Mano. mano. As regras do outro lado, podendo ser capazes de feitos absurdos e aterrorizantes, como, por exemplo, o ritual de Cinerária, um ritual capaz de manifestar a névoa paranormal, amplificando todas as manifestações paranormais da área. As criaturas do elemento do medo supostamente podem transcender as regras dos próprios elementos. E por isso, lidar com elas é um processo extremamente complexo, envolvendo a solução de enigmas, rituais de alto nível e mistérios muito, muito específicos. Até hoje, a única criatura que tem o elemento de medo como base é a Degolificada, a qual eu já fiz um vídeo aqui. E por ser uma criatura com o medo como elemento base, ela possui basicamente todos os 5 elementos. E como diz a frase guia do elemento do medo, o medo é infinito. Legal esse eco, velho. Muito bom esse canal, mano. Cara, achei muito da hora esse canal, mano. Acabou o vídeo. Caralho, mano, que canal da hora. O cara é muito bem Credo, bicho explicativo. feio, tira esse aí. A voz dele é boa, mano. Ele explica certinho. Mano, ele entende Ai, tudo. por favor, tira esse aí. Ele falando e vocês explicando, tipo, junto um pouco, deu pra Ajuda entender tudo. bastante, ajuda muito. Cara, muito da hora, de verdade, mano. Curti muito. Agora eu tô louco pra ver o resto das músicas. A Pra gente conhecer ficou curioso, os outros mano. personagens e saber qual elemento que eles, tipo, eles fazem parte, tá ligado? Que Aham. nem ele falou, o Fritz lá, o Thiago Fritz é da morte. É, ele é da morte. Aí o outro lá, o Abutre lá, que lá é do sangue. Ele tem dente pontudo. Isso aí. Que da hora, Isso mano. aí. Muito da hora. Mano, tem que acabar primeiro aquela lista, ainda vai vendo mais, cada vez mais e mais. A gente vai Quem sabe um dia avançando. ver os EPs, A gente quem vai sabe um dia a gente avançando. joga, tá ligado? Agora, mano, eu juro, eu sempre gostei de tudo que tem a ver com isso, mano. Paranormal, Espiritualidade, monstros, paranormal, fantasma. realidade, tá ligado? Mano, eu Nossa, sempre gostei, mano. então isso aqui me chamou muita atenção, mano. Fiquei Da muito hora curioso, pra de verdade. caramba. É um assunto assim que, tipo, fazia tempo que eu não me empolgava pra alguma coisa, eu curti pra caramba, Real, mano. cara. Curti também Mas é isso, bastante. galera. Esse foi o React, espero ter gostado. Se gostou, deixa o likezão, É um comenta mundo sem bastante. volta. Eu tô percebendo. Passa na descrição, segue na Isso aí. roxinha e entra no Discord. Quer fortalecer o canal? Live Pix tá aí também. Tamo junto, até a próxima React, E fomos. fomos. Gente, adorei. Nossa, é um assunto assim